O Wellington Júnior, que está justamente acompanhando este segundo dia da cúpula de líderes, os pronunciamentos desses chefes de Estado sobre os compromissos com o enfrentamento da crise climática e, claro, os compromissos também desse desenvolvimento sustentável. Wellington, o presidente Lula já fez o pronunciamento oficial. O que ele disse ali durante essa segunda sessão do encontro? Pois é, Amanda, essa segunda sessão, ela destacou muito o Acordo de Paris, que foi realizado durante a COP21 no ano de 2015. Os principais países que participaram da cúpula dos líderes no ano de 2021, eles entraram nesse acordo justamente com o foco da diminuição do aquecimento global. O ponto que a gente pode destacar agora para o pessoal de casa entender, antes a cúpula do clima, no caso onde nós estamos, essa primeira parte agora, antes da COP30, ela acontecia depois da COP, na verdade. E só aí que os líderes mundiais se encontravam para poder discutir o que de fato foi apresentado durante a conferência. Mas agora está bem diferente. Primeiro, os líderes, eles se encontram, discutem o que a gente vem conversando desde ontem e hoje eles destacaram justamente a importância do Acordo de Paris e o compromisso de continuar com esse foco. A intenção do acordo é diminuir o aquecimento global abaixo de 2 graus. A gente sabe que com o passar dos anos isso tem aumentado e a meta agora é permanecer aí no 1,5 graus em relação a esse aquecimento global. E isso foi o que pontuou justamente o Acordo de Paris em 2015, na 21ª Conferência do Clima, destacando justamente esse compromisso para o controle do aquecimento global, a redução das emissões de gases que podem aí ocasionar o efeito estufa, além também de adaptações. E isso a gente está falando sobre a importância dos países em entrarem nesse acordo e colaborarem também com o acordo e, claro, agora com o TFFF, que é justamente uma criação do governo federal. O presidente Lula falou hoje sobre o Acordo de Paris, o compromisso do Brasil em relação a continuar com esse trabalho, com esse desenvolvimento, além também de tentar trazer novos países para esse acordo que agora pode ser ainda mais importante depois de toda a colaboração que o Brasil e os outros países já anunciaram. Vamos acompanhar. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. O acordo se baseia no entendimento de que cada país fará o melhor que estiver ao seu alcance para evitar um aquecimento de mais de 1,5 graus. O que nos cabe perguntar hoje é: estamos realmente fazendo o melhor possível? A resposta é: ainda não. 100 países, representando quase 73% das emissões globais, apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas. Em sua maioria, as novas NDCs avançaram ao abranger todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa. Mas o planeta ainda caminha para um aquecimento de cerca de 2,5 graus. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa não apenas implementar o que já foi acordado, mas também adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade. Por isso, é fundamental que saiamos da COP30 com o compromisso de acelerar o alinhamento de nossas NDCs à missão 1.5, com o qual nos comprometemos em Dubai.
O foco, justamente desse encontro é buscar o apoio de países que estão em desenvolvimento. E com esse valor que vai, então, para o TFFF, que é o fundo aí, de preservação dessas florestas tropicais, deve colaborar com esses locais e com esses países, que entram, então, nessa família aí de países que querem colaborar, com a preservação do meio ambiente. E, claro, com essa transição de sustentabilidade. Ontem, eu e o repórter cinematográfico Rogério Cereja, nós acompanhamos a discussão durante toda a tarde sobre o TFFF, principalmente sobre os países que destinaram valores para esse fundo que será administrado pelo Banco Mundial. A gente vai acompanhar agora na reportagem que eu preparei para vocês. O Fundo Tropical de Floresta e Clima deve destinar 20% dos recursos diretamente para organizações de povos indígenas e comunidades tradicionais. A proposta, considerada inédita, foi lançada pelo governo brasileiro e discutida por representantes de cerca de 60 países. Em setembro deste ano, o presidente Lula anunciou o compromisso de investir $1 bilhão no fundo. Neste primeiro dia de cúpula do clima, outros países também confirmaram doações. A Noruega destinou R$3 bilhões. A Indonésia anunciou $1 bilhão. A França deve contribuir com $500 milhões. Tivemos também uma bilateral com o Reino Unido, em que o príncipe e o primeiro-ministro manifestaram integral apoio ao TFFF e disseram que o Reino Unido vai fazer propaganda junto ao setor público e privado dessa proposta que eles consideram muito original e que pretendem apoiar. Então, nós estamos saindo do dia, acho que falo por todos dessa mesa, bastante animados, de que pela primeira vez, numa COP, um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel. Metade da meta inicial já foi alcançada. Os Emirados Árabes também sinalizaram interesse em participar do projeto. No segundo dia do encontro, a Alemanha deve anunciar o valor que será investido. Esse fundo é a principal aposta do governo brasileiro para essa conferência. Em resumo, esse tipo de financiamento quer modificar a forma que o mundo enxerga a preservação ambiental. É por isso que até o final da conferência, a meta é conseguir até $10 bilhões. E conseguimos criar um mecanismo que de fato é capaz de fazer com que para cada recurso público ali colocado como semente, nós vamos ter recursos privados na ordem de $1 de recurso público. Seremos capazes de angariar cerca de $4 de recurso privado. Portanto, se fizermos aqui essa multiplicação, hoje nós temos muito mais do que os 5 bilhões que já foram aqui mencionados. Atualmente, 74 países do mundo possuem florestas tropicais. O governo brasileiro mantém diálogo com povos originários de outras nações para viabilizar o Fundo Tropical de Floresta e Clima, que será administrado pelo Banco Mundial. Pois é, a gente acompanhou aí na reportagem, que alguns países já fizeram aí o seu investimento, outros também já disseram que devem colaborar, com o TFFF. E ontem, apenas a Alemanha, que estava participando aí desse momento, de discussão e de debate junto com o presidente Lula, ficou, de dar aí o anúncio do valor que será destinado ao TFFF. E a expectativa é que daqui a pouco, aqui nessa sala de reuniões que fica atrás de mim, que é onde acontece as coletivas de imprensa, o representante, o líder aí da Alemanha possa divulgar o valor que será repassado justamente para esse fundo, que deve ser enviado a países que se comprometerem com a preservação das suas florestas tropicais. A gente continua por aqui nessa expectativa, viu, Amanda? Volta a te chamar com qualquer novidade, lembrando que o presidente Lula, que também iria
iria conceder uma coletiva de imprensa aqui nessa sala atrás de mim, acabou de cancelar, depois aí, né, de já ter se pronunciado durante a primeira sessão na manhã desta sexta-feira, nesse segundo dia, né, de cúpula dos líderes da COP30, que antecede esse evento, né, histórico e importante também para o mundo inteiro. Outro ponto importante é que o governador Helder Barbalho participou pela parte da manhã de várias sessões, né, que falou aí sobre as temáticas do dia e também continua aqui na Blue Zone, justamente discutindo com esses líderes e com o presidente Lula a importância, né, desse fundo de financiamento, além também, né, sobre tudo que foi debatido em relação a esse Acordo de Paris. Eu volto a te acionar com qualquer novidade aqui da Blue Zone. Obrigado, Wellington. Então, vamos continuar acompanhando aí pra gente todas essas novidades direto da, Blue Zone. A gente que está acompanhando também essas rodadas de negociações, discussão, agenda. E só para a gente voltar a falar do TFFF, que é justamente esse fundo de florestas tropicais que tanto tem sido comentado nesses 2 dias de cúpulas de líderes, como é que, além depois da captação de todo esse recurso, como é que seria essa operação? Uma operação utilizaria essa lógica de alavancagem financeira, multiplicando esse capital inicial por meio, claro, da emissão ali de dívida de baixo risco. Esse dinheiro que seria, então, aplicado em ativos globais de renda fixa, com foco também em investimentos seguros e sustentáveis que gerem retorno acima aí do custo desse fundo. Sempre, claro, investindo também em ciência, em tecnologia, para se manter as florestas preservadas.